Bem, muito boa tarde a todos. Quem se está a juntar a nós neste ciclo de webinars de participação na era do Covid-19. Este realmente é o webinar inaugural e contamos connosco a Isabel Saraiva da Associação Respira, o João Mel Boa Vida da Associação Portuguesa de Diabéticos de Portugal e o Alexandre Guedes da Silva da Sociedade de Esclerose Múltipla. Eu queria agradecer-vos a confiança de estarem connosco hoje neste webinar, e o nosso objetivo realmente é perceber como é que a participação do cidadão nesta era tem sido considerada e que efeitos é que na prática esta nova organização do sistema tem afetado a gestão das doenças crónicas. E convidava-vos realmente a elaborar um pouco sobre a resposta do sistema de saúde nesta fase da Covid-19, qual é que foi a abordagem que ocorreu na gestão do acesso, qual é que foi a experiência no âmbito das consultas virtuais, quais é que tem sido também a experiência na distribuição de medicamentos em ambulatório, medicamentos que eram distribuídos em farmácias, exclusivamente em farmácias hospitalares, qual é que têm sido os impactos na saúde dos doentes crónicos. Portanto, um conjunto aqui alargado de tópicos que vos convidava a responder. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação e eu desde já dava a palavra à Isabel Saraiva para iniciar, permitam-me, as hostilidades. Muito obrigado. Boa tarde a todos, Dr. Alexandre Lourenço, grata pelo convite, caros amigos e companheiros deste painel, é um gosto rever-vos ainda que virtualmente. Eu gostava de começar um bocadinho para trás, dizendo o seguinte: quando no dia 18 de março foi declarado o estado de emergência, ficámos todos um bocadinho atordoados. A maior parte de nós nunca tinha vivido nada semelhante. O estado de emergência, tanto quanto soube saber, em Portugal nunca tinha sido declarado, pelo menos na vigência desta Constituição não foi declarado. E o que tinha havido de mais parecido tinha sido um estado de sítio em 1975, numa zona confinada que era a zona de Lisboa e da Grande Lisboa. Portanto, o estado de emergência num contexto de pandemia, também foi uma palavra que entrou no nosso dia-a-dia, assustou-nos e deixou-nos, como digo, atordoados e perplexos. Nós sabemos que num primeiro momento nem percebemos bem o que é que estava a acontecer. Tínhamos a percepção que era grave, que era um vírus perigoso e que matava, que fazia o seu caminho no nosso corpo através das vias respiratórias, que era preciso ter imenso cuidado com o contágio, que havia zonas da Europa que estavam numa situação muito aflitiva, e víamos todos os dias imagens na televisão dos hospitais italianos, por exemplo, foi um dos casos mais aflitivos que nós vimos. E quando aos poucos nos fomos apercebendo desse estado de emergência, nós conseguimos perceber, começámos a ter um tratamento, nós, pessoas com doença, alguns de nós, não todas as doenças, mas alguns de nós, mas pelo menos as doenças que eu represento, as doenças respiratórias crónicas, começámos a ter um tratamento que eu direi diferenciado, porque fomos obrigados a um dever especial de proteção, que implicava basicamente várias coisas, entre elas estarmos sossegados em casa, limitando os nossos movimentos. Ao mesmo tempo, fomos sendo informados rapidamente e a vagas sucessivas que os serviços que nós nos tínhamos habituado a considerar como estando lá ao nosso dispor, dos hospitais, dos centros de saúde, fomos aconselhados a não ir, a não aparecer sequer e, em caso de necessidade, falar pelo telefone ou por mail com esses serviços ou com os nossos médicos. De repente vimos confinados em casa, com limitações de movimentos, sair só para ir à farmácia, ao supermercado, pequenos passeios higiênicos e sem contacto ou com muito pouco contacto com os nossos habituais fornecedores, atrevo-me a dizer a palavra, de serviços médicos. Devo dizer que foi um choque para a maior parte de nós e um susto muito grande, porque o medo instalou-se, medo de sair, medo de estar com outras pessoas, medo de apanhar o vírus, e ao mesmo tempo que este medo se instalava, nós sabíamos pouco, íamos percebendo muito pouco daquilo que estava a acontecer, porque o conhecimento da forma como o vírus atua, das suas consequências, do que é preciso
perceber em termos da doença, só aos poucos é que foi aparecendo. E assim fomos vivendo nestes 2 meses, nestes meses e meio, já deixamos um estado de emergência e passamos para um estado de calamidade, que no nosso caso de pessoas com doença respiratória é um pouco mais aliviado, mas continua a ter algumas restrições e sobretudo continuamos a ter medo. E eu gostaria de regressar a este medo para dizer que nele de medo reside em boa parte o facto das pessoas não irem às consultas, não irem aos centros de saúde. Naturalmente que sabemos que em alguns casos está assegurada a qualidade, as pessoas podem ir confiadamente entrar nos hospitais porque há zonas adequadas para isso, mas é uma informação dispersa, não temos uma informação sistematizada sobre o que verdadeiramente se está a passar nos hospitais, isso não temos. Imaginamos que isso está a ser tratado, mas, por exemplo, nós doentes respiratórios gostaríamos de ver para os hospitais aquilo, por exemplo, vimos para as escolas e para as creches, em que foi explicado às pessoas essas escolas, que essas creches tinham sido objeto de um tratamento, o pessoal tinha máscaras, tinha luvas, tinha enfim, um conjunto de meios de proteção, adaptando para os hospitais e para os centros de saúde, gostaríamos de ver e de saber que esse procedimento tinha sido, estava a ser ou irá ser adotado. Isto tudo para dizer que foram 2 meses de relativa aflição. E quando perguntam o que é que correu mal, eu respondo, tinha tudo correu mal. A surpresa, o desconhecimento, o medo, são ingredientes que ajudariam que corresse muito mal, mas não correu. Apesar de todas as situações, e haverá com certeza situações que deveriam ser corrigidas, que têm que ser corrigidas. Em termos gerais, o tratamento do Covid e dos doentes de Covid correu bem e está a correr bem. E aqui eu gostava de referir também os doentes infectados que não estiveram nos hospitais, mas estiveram na sua casa e o acompanhamento que os serviços de saúde fazem, que nós sabemos que tem sido de qualidade e tem sido muito importante. É um serviço que tem sido feito de uma maneira muito discreta, muito pouco se fala nele, mas é importante referir como sendo um bom serviço que tem estado a correr bem para as pessoas que estão infectadas por Covid-19. Um outro aspecto que também correu bem e que foi possível tratar ao longo deste tempo foram aspectos que dizem respeito ao conforto do doente e ao mesmo tempo evitar que os doentes se desloquem, nomeadamente estes tipos de doentes crónicos. E então o que é que nós vimos que aconteceu entretanto? Conseguiu-se que os medicamentos de uso hospitalar, como sabem, muitos de vós, há medicamentos que só até uma certa altura deste processo só podem ser levantados nas farmácias dos hospitais. Medicamentos específicos para doenças específicas a serem aplicados em condições também específicas. A partir de um certo momento e com uma colaboração muito grande dos hospitais, das farmácias hospitalares, da Associação Nacional das Farmácias, das associações de doentes, que tiveram aqui um papel absolutamente fundamental, foi possível que esses medicamentos passassem a ser levantados nas farmácias comunitárias perto das casas ou perto de onde os doentes quisessem ir, isto fosse mais conveniente. Dito assim, parece uma coisa muito simples, mas não é. É um processo complexo que tem estado a correr bem, precisa com certeza de ser afinado, não é perfeito, mas o mundo também não é, porque este processo também não é perfeito, com certeza. Precisa de ser afinado, precisa de ser eventualmente trabalhado. Ouvimos as farmácias hospitalares que têm, naturalmente precisarão de mais recursos e uns afinamentos na sua estrutura de funcionamento, porque isto é uma maneira completamente diferente de funcionar, mas está aí e todos nós queremos, acho eu, que esteja a ficar. Não seja uma situação transitória, mas um dado adquirido para o cotidiano das pessoas que têm de facto este problema de utilizar, de ter que utilizar em permanência ou temporariamente medicamentos dos hospitais. O que foi bem importante para os doentes foi a renovação das receitas em determinadas circunstâncias. Aí também houve alguns problemas, alguns afinamentos a fazer, mas é como tudo na vida, o caminho faz caminhando, com certeza que ser doente crónico, receber no seu telemóvel, mediante certas condições, a renovação da sua receita, com o sistema que já há de entrega de medicamentos em casa, para muitos doentes, eu falo para doentes respiratórios, por exemplo, no inverno têm muitos problemas em sair de casa, como ao tempo, com o vento, com a chuva, com o frio, é muitíssimo bom
e é um grande, grande, grande conforto e dá uma grande qualidade de vida aos doentes. Tivemos força das próprias instruções da Direção-Geral de Saúde, aquilo que eu chamarei consultas não presenciais, para não chamar telemedicina, porque em muitos casos não seria telemedicina, era um doente que conseguia falar por telemóvel com o seu médico ou com o seu centro de saúde, mas telemedicina no sentido técnico e absoluto da palavra não há. Mas também aí a telemedicina será importante que seja considerada no futuro como fazendo parte do nosso cotidiano e das disponibilidades que estejam ao nosso dispor, que estejam ao nosso dispor, para tornar a nossa vida de facto mais fácil e com mais qualidade. No fundo, estes aspectos, os medicamentos que passam do circuito da farmácia hospitalar para a farmácia comunitária, a renovação das receitas crónicas e as consultas não presenciais, fazem parte de um sistema que eu diria que é a verdadeira expressão do doente no centro do sistema. E, portanto, o que nós queremos, e trabalhamos nesse sentido, e estes 2 meses e meio têm sido férteis em encontros múltiplos em várias plataformas. Eu acho que nós já conversamos mais nestes 2 anos e meio do que em muitos de nós em 10 anos ou 12 anos que as nossas associações já levam. E isso é muito importante porque trocamos experiências, entre ajudamos, vamos sabendo uns dos outros caminhos mais fáceis ou mais difíceis que podemos ajudar, que nos podem ajudar e que podemos partilhar. Dito isto, e fazendo uma avaliação, é difícil fazer uma avaliação positiva de uma pandemia, não, o conceito não se aplica, não é correto aplicar a avaliação positiva a uma pandemia, mas podemos dizer que no fundo que o Serviço Nacional de Saúde foi resiliente, respondeu ao que lhe foi pedido e tratou-nos, e é esse o seu principal fim. E aqui cabe uma palavra que nunca é demais aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos farmacêuticos, a todo o pessoal que faz funcionar um hospital, que mantém as estruturas desse hospital a funcionar, porque sem eles a nossa vida teria sido muitíssimo mais difícil. E essa palavra não quer demais dizê-la, referi-la e exprimir a gratidão que todos nós temos às pessoas que têm tratado, que vão tratar de nós. Dito isto, eu gostava de só brevemente referir um aspecto que tem a ver com o passo seguinte, como é que nós, doentes, vemos o passo seguinte e que preocupações é que temos. As preocupações que nós temos neste momento é basicamente não sabermos o que é que se passa. No fundo, lemos umas coisas, ouvimos outras coisas, procuramos na internet informação nas instituições de referência e encontramos muito pouco, mas o que é que nós verdadeiramente precisamos? Nós precisamos é de informação. Nós precisamos de saber o que é que se passa, por exemplo, em termos de número. Quantas consultas foram adiadas, que tipo de consultas foram adiadas, onde foram adiadas, que tipo de tratamentos não foram feitos, onde não foram feitos, qual é a situação de recuperação das reabilitações de vários tipos que temos para os nossos doentes. Depois, sabendo isso, vamos ter que recuperar. E quais são os critérios dessa recuperação? Eles existem? Se existem, quais são? Existem do país de norte a sul, ou cada ARS, cada estabelecimento de saúde, tem liberdade de ajustar um critério geral às suas condições particulares de funcionamento. Depois, é preciso informar as pessoas. O público em geral e as pessoas com doença em particular têm que ser informadas que é seguro ir aos hospitais. Explicar que há circuitos de entrada, que há métodos de desinfecção, que podemos ir. Não há que ter medo de ir aos hospitais, não há que ter medo de ir aos centros de saúde. E depois, para estas tarefas todas, para o levantamento da situação estatística, chamemos-lhe assim, para a definição de critérios, para a informação ao público, naturalmente não é possível fazer nada disto com eficácia e com eficiência se não se contar com as pessoas com doença e as suas respectivas organizações, que são absolutamente fundamentais neste processo. Ficava por aqui, guardava mais qualquer comentário para a continuação deste webinar. Muito obrigado, Isabel, pelas suas palavras e pelo seu contributo. Eu, sem demora, passava a palavra ao José Manuel Boavida, da Associação Portuguesa de Diabetes de Portugal.
Estava Eu sem creio que não, dizer que foi creio que não, esta atrapalhação. não, sem problema. Eu creio que não conseguiu ainda partilhar os slides. Estou a partilhar agora. Ora, Está ótimo, pode continuar. só um bocadinho que ao estar a fazer a experiência fui até ao último e agora tenho que voltar ao primeiro. Não, sem problema. Muito boa tarde, queria agradecer a amabilidade deste convite e realçar a importância desta discussão e de centrar um pouco nas pessoas e nas experiências que as associações têm, daquilo que fizeram, daquilo que sentiram durante este período. A PDP, como sabem, tem algumas características específicas, porque também tem uma clínica, e foi muito desta atividade desde o início que nos surpreendeu a nós próprios, e aqui a doutora Isabel falava agora exatamente da falta de experiência que tínhamos, mas não há provavelmente tanta falta de literacia como às vezes se fala, há a falta de confiança nas instituições e falta de autonomia para poderem gerir estas situações. Eu falaria em 4 pontos. O primeiro ponto, logo inicial, de elaboração do plano de contingência, do confinamento, do desconfinamento e o que é isto da nova normalidade. A primeira versão que nós tivemos do plano de contingência, dia 11 de março, portanto 7 dias ainda antes do estado de emergência, não ficou à espera de ninguém, porque ninguém lhe respondeu, nem a EPS, nem a Direção-Geral de Saúde, e portanto foi com ele que nos lançámos rapidamente, logo nesta altura, na definição dos principais procedimentos. A determinação das áreas de Covid eventual, de isolamento, das áreas de funcionamento e não áreas de funcionamento, planos de formação para os colaboradores, guiões para as chamadas telefónicas e para as consultas online, planos de limpeza e higienização das instalações e superfícies de toque frequente. A única questão que eu aqui salientaria é que foi importante para nós, já tínhamos este plano de contingência da altura da gripe A, e portanto foi muito a sua refazê-la à luz daquilo que eram os atuais conhecimentos. Uma das questões que mais nos impressiona é a rapidez com que tudo isto se passou. Desta questão de estar a fazer um plano de contingência a passarmos para o confinamento, foram 2 dias e ainda no dia 11 de março em que começámos com as teleconsultas. E para nosso espanto e espanto dos profissionais, houve uma recepção absolutamente fantástica às teleconsultas, em primeiro lugar porque era o reconhecimento de que as pessoas estavam vivas, de que as pessoas podiam exprimir-se, de que não iam ser abandonadas, e este espírito foi sempre extremamente gratificante. Algumas destas consultas foram emocionalmente fortes, quer para uns, quer para outros, e levaram a mensagens no Facebook, tudo isso, de agradecimento à associação. Mas nunca deixámos de ter aberta a instituição para as consultas para emergência. Quer situações inaugurais de diabetes, principalmente diabetes tipo 1, houve uma logo no período de emergência, nos 2, 3 primeiros dias, enfim, cuja satisfação de ter encontrado um local, porque nunca se atreveriam a ir a um hospital, a não ser que tivessem em coma e fossem levados. As situações de pé foram restritas às situações de ferida no pé, não todas as situações de pé diabético, mas as que tinham feridas. As situações de oftalmologia foram reduzidas às situações de emergência, porque, como sabem, a oftalmologia é uma das especialidades onde a proximidade face com face punha imensos problemas naquela altura, e toda a história do que veio a ser as máscaras e a proteção individual, estava-se na altura um pouco do caos e daquela situação que todos conhecemos de dificuldade de acesso, e os tipo 1 que era necessário colocar uma bomba, ou que era necessário fazer educação, o que não fosse feito online fazia-se presencialmente. O teletrabalho, só para quem não sabe, a associação tem cerca de 150 trabalhadores, portanto praticamente ficaram 20 a dar apoio à parte ativa, em Rolemã, sempre em espelho, sempre possível, das equipas, e criámos logo
nos primeiros dias, uma linha gratuita de apoio às pessoas com diabetes de todo o país. Esta linha foi um sucesso absolutamente fantástico. Nos primeiros dias tínhamos em média mais de 100 chamadas por dia, chegámos a ter 300 chamadas num dia, naqueles dias que se ia à televisão, então era aflitivo, e tivemos chamadas, muitas chamadas do norte do país, ao sul, às ilhas, até ao próprio estrangeiro. E isso penso que foi uma forma por toda a comunicação que se fez à volta disto, de mostrar que havia um apoio de retaguarda às pessoas. Lembro-me de discutir isso com alguns colegas das urgências que diziam que tudo iria ser chamado para as urgências, sempre disse que era necessário garantir a retaguarda, o apoio, a confiança dadas às pessoas. Fizemos um contacto, todo o pessoal que foi para teletrabalho, que não tinha grande trabalho, encontramos formas de o fazer através de um contacto proativo aos 18.000 utentes que tinham vindo à associação no último ano, para informações sobre os contactos, os serviços disponíveis, a renovação das prescrições online, a motivação para os cuidados de higiene e de proteção e a motivação para o controle. Esta linha pôs toda a gente a trabalhar, foi um teletrabalho mesmo para muitas pessoas que não tinham administrativos, auxiliares de consulta, todos eles trabalharam neste campo com um impacto extremamente grande. Só uma palavra aqui ainda, as teleconsultas foi um problema complicado porque a administração regional pôs algumas dúvidas e querendo exigir um consentimento informado escrito. Enfim, foi uma batalha com a Comissão de Ética para provar que o facto das pessoas responderem e o facto de serem informadas que podiam ou não optar pela teleconsulta, acabou por aceitar a administração regional a realização destas teleconsultas. E, portanto, este problema não está resolvido e vai ser levantado, nomeadamente pela impossibilidade da realização de teleconsultas nas consultas de primeira vez. Um problema semelhante a este foi o problema da entrega ao domicílio de medicamentos. O Infarmed demorou algum tempo a reagir, e aqui o tempo às vezes são dias, é evidente que é muito subjetivo o que é aqui o tempo, não aconselhava utilizar os transportes da Uber e, portanto, houve uma certa dificuldade quando queríamos agilizar todo este processo. Finalmente encontramos empresas que, entretanto, surgiram e hoje conseguimos fazer entregas ao domicílio de medicamentos em 24 horas quando precisam de frio, 48 horas quando não precisam de frio em todo o país. Começou-nos a surgir, através da linha telefónica, o caso das pessoas com Covid positivo e que estavam em casa. Então criámos um manual de gestão de diabetes, que tornámos público, traduzimos em inglês e difundimos por toda a Europa, e foi extremamente útil porque acompanhámos vários casos positivos de Covid, porque é evidente que todos os médicos de saúde pública acompanhavam bem do ponto de vista da Covid, mas não tinham acompanhamento devido, muitas vezes, na área da diabetes. E principalmente quando a diabetes descompensava por causa da infecção por Covid, como foi, por exemplo, um caso aqui no Seixal, que eu acompanhei de próximo, em que se iniciou insulina através de imagem, por teleconferência, se foi acompanhando diariamente até aos testes darem negativos, até a primeira febre da tosse e a febre desaparecer, depois os testes serem negativos e depois largar novamente a insulina quando pôde finalmente ter alta e ir ao seu médico de família, com quem a colaboração foi sempre ótima e a triangulação ótima. Tudo isto sempre achámos que a comunicação eram fundamentais e fizemos comunicação muito dirigida às crianças, jovens e aos pais que tinham aqui um sofrimento enorme, uma sensação de abandono enorme, com webinars, quer sobre bombas de insulina, quer de cuidados às crianças e jovens, e lembro-me do primeiro estudo chinês que diz que nunca houve uma criança com diabetes tipo 1 com menos de 25 anos internada, e o tentámos divulgar, fomos quase atacados que estávamos a criar uma falsa expectativa e a criar, enfim, uma falsa segurança às pessoas, quando é preciso jogar na responsabilidade e não no desconhecimento daquilo que é verdade, pensamos nós. A prevenção, os cuidados, a insistência nas máscaras, ainda antes, e eu lembro-me de um webinar em que teve o professor Filipe Frois sobre a utilização das máscaras, ainda antes de serem consideradas,
já estávamos a aconselhá-las e, portanto, a fazer avançar com isso, nomeadamente as sociais, sobre a atividade física, o que é que se pode fazer em casa e o regresso ao Covid mundo para percebermos o que era o regresso ao trabalho, todas essas questões. Houve aqui, desde o início, um problema muito grande das pessoas que achavam que tinham que ficar em casa, com o medo que a doutora Isabel falava, e que não estavam protegidos do ponto de vista da lei, e que foi uma batalha enorme para tentar convencer quer os médicos de saúde pública, quer os médicos de família, que deveriam dar as condições para que estas pessoas pudessem ficar em casa para a sua maior segurança e ser feito com cuidado a sua parte de voltar ao mundo do trabalho com calma e segurança e não nesta situação. Isto voltou-se a repetir já nesta situação agora do desconfinamento, em que, obviamente, aquilo que mais os estudos mostram é que o grande problema da complicação da diabetes com o Covid é que se a diabetes não estiver bem equilibrada, e aqui, portanto, corresponde a valores superiores a 180 miligramas ou inferiores a 180 miligramas, pode ser o descarregar. O grande problema é que aqui houve alguma falta de conhecimento da parte dos organismos governamentais. A diabetes, não há graus de diabetes, porque a partir do momento que se é infectado, a diabetes descompensa e a grande maioria das vezes é necessário parar os medicamentos que se está a fazer e iniciar a insulina. E, portanto, o grande problema para estas pessoas é a infecção. Se o grande problema é a infecção, é a prevenção da infecção que poderemos ter e depois o acompanhamento nos casos em que, infelizmente, haja infecção. O desconfinamento começámos há 2 semanas, portanto, ainda antes de ter começado, também começámos 1 semana antes. Praticamente temos andado 1 semana antes dos acontecimentos, quando eles começam a preparar, nós sentimos que já temos capacidade para isso. As consultas de primeira vez, não no número habitual de 20 consultas, estamos neste momento com 10 consultas por dia, com as pessoas passadas de hora a hora. As especialidades de oftalmologia, de cardiologia, de nefrologia voltaram a dar as suas consultas, sempre com uma preocupação especial, aumentamos a garagem foi transformada em sala de espera para podermos ter maior espaçamento entre as pessoas e maior condições de segurança, e isto penso que é a única forma de darmos confiança e tirarmos o medo e, portanto, a questão de dizermos que é um hospital não Covid é importante. Neste sentido, as medidas de segurança para os profissionais e os utentes, temos neste momento e já desde o início sempre oferecemos máscaras e por isso fizemos uma campanha de um donativo de máscaras para podermos dar máscaras a todas as pessoas que visitassem a associação, garantias de distanciamento, que já falei, discussão de como é que se organizam os gabinetes de consulta para manter, independentemente da máscara, eventualmente da viseira, uma distância que possa ser de segurança, avaliação da temperatura à entrada também é feita e, portanto, estamos a ter todos estes mecanismos de segurança. Estamos aqui a fazer um mecanismo suplementar, que foi fazer o teste dos anticorpos a todos os funcionários e fazer também aos utentes que vão à associação, todos eles fazem esse teste. Se ele for positivo, são encaminhadas para a autoridade de saúde para fazerem o teste do Covid e são encaminhados para as consultas nos hospitais que tenham possibilidades de fazer. E neste contexto em que pensamos e temos toda a esperança que o vírus se vá desvanecendo, enfim, com boas notícias de que o vírus terá a perder a sua virulência ou de que nós estamos a ganhar alguma resistência, enfim, nunca se sabe de que lado é que vem, temos realmente que pensar em que momento é que temos. E não posso deixar de mostrar este slide que saiu ontem numa revista internacional e que me parece extremamente importante tentarmos perceber onde é que estamos. Temos uma primeira onda, que é aquela que todos conhecemos e que estamos neste momento a prolongar esta cauda. Temos uma segunda onda, que é o impacto da restrição das condições não Covid, que é aquelas exatamente que estamos a falar e que vem no seguimento e que nos vai colocar muitos problemas. Peço desculpa. Temos uma terceira onda, que é o impacto da interrupção dos cuidados
nas doenças crónicas e, portanto, que vai estar agora. E temos uma quarta onda, que é quer o impacto na saúde mental, quer o impacto económico, quer o burnout, quer das pessoas, quer dos profissionais de saúde, e, portanto, não podemos ver isto só em termos de Covid, temos que ver isto em termos mais globais e da sociedade em geral. De toda esta atividade que tivemos, eu penso que há 4 lições que eu gostaria, para terminar, de deixar. Primeira, que a iniciativa, a comunicação e a confiança nas pessoas são determinantes. E isso viu-se que falhou em algumas fases, corrigida normalmente a seguir, o que é normal e natural, mas que podemos discuti-la para hoje percebermos como é que se pode atuar nestas situações, mas há ainda muito de comunicação, normalmente alguns dos aspectos que a doutora Isabel acabou de dizer sobre a importância de manter sempre uma comunicação verdadeira, clara, transparente e não ter medo, mesmo que as más notícias são para ser dadas, é preferível dá-las do que escondê-las, porque isso só permite a disseminação de falsas notícias e de fake news. Segundo aspecto, que eu penso que é importante para o Serviço Nacional de Saúde e para todas as unidades, é a agilidade da autonomia na gestão. Esta agilidade que nós tivemos em responder à situação foi crucial e conseguiu fazer-nos ganhar uma confiança enorme em muitas das pessoas que nos procuraram durante este tempo. Em terceiro lugar, eu penso que isto é uma coisa nova e que temos que pensar, é que as doenças crónicas não foram aqui tão diferentes das doenças agudas. Aquilo que pedimos nas doenças agudas, neste caso, é que o papel das pessoas é imprescindível. Foi aquilo que sempre pedimos nas doenças crónicas. Que reconheçam o papel dos doentes, que reconheçam o seu papel determinante nas suas doenças, que reconheçam que a sua literacia, a sua confiança, o seu papel é absolutamente fundamental. E eu penso que isto é a primeira doença aguda, enfim, a SIDA já tinha, e cada vez mais tem, mas desde o início que teve, do ponto de vista da proteção, e que os médicos não podem ter aqui o papel sempre presente de ultrapassar esta situação. E o último ponto é que a articulação com as estruturas do Serviço Nacional de Saúde, a ARS, a CSS, a SPMS, autarquias e outros, deixou muito a desejar, provavelmente porque não existe uma estrutura regional de coordenação, que penso que ter-se ficado muito centrada na saúde, a determinação das medidas a tomar, deve ser questionado, na minha parte se a Proteção Civil não teria aqui um papel mais importante que poderia ter tido, e nomeadamente numa segunda onda, isto vai ser uma lição importante a refletirmos, ou em pandemias com impactos populacionais significativos, como é o caso das doenças respiratórias ou da diabetes, enfim, cujo impacto na sociedade não é, com uma noção de tempo diferente, não é muito menor do que é este impacto que o coronavírus tem. Muitos destes dados foram apresentados à Organização Mundial de Saúde da Europa, vão ser publicados internacionalmente. Tivemos sempre a colaboração da NCD Alliance, Non-Communicable Diseases Alliance, foi muito importante em dar esta dimensão global da situação, e era isto que eu tinha para mostrar, para iniciarmos depois o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Boavida. Antes de passarmos a palavra a Alexandre Guedes da Silva, eu deixava também a possibilidade ao nosso auditório de responder a algumas questões sobre a resposta do sistema de saúde neste âmbito. Na prática é só ir a www.menti.com e utilizar o código 200761 e fazer a votação a estas perguntas numa escala de 1 a 6. Primeira pergunta: a resposta do SNS foi adequada e ajustada às necessidades do doente crónico. A segunda afirmação: é urgente criar condições para melhorar o acesso ao doente crónico. A quarta: é necessária uma coordenação nacional para dinamizar o acesso a cuidados de saúde ao doente crónico.
e a última, a Coordenação Nacional deve assegurar a participação dos doentes. Eu deixava-vos então a possibilidade de participar neste webinar através desta plataforma www.menti.com e utilização do código 200761. Entretanto, passava a palavra ao Alexandre Guedes da Silva, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, também para nos dar a sua opinião sobre esta matéria. Obrigado, Alexandre, por estar connosco. Ok, olá a todos. Aqui um cumprimento muito especial aos meus colegas de painel e à APA por este convite. É sempre uma honra poder estar aqui convosco. Eu, em relação ao Menti que o Alexandre propôs, eu voto 5 em todas, portanto podem votar 5 em todas também. Porque claramente nós só conseguimos sair de uma situação difícil como esta se estivermos todos a remar para o mesmo lado. E, portanto, é impensável que os doentes crónicos não sejam parte numa solução que se pretende ser a melhor possível para esta fase da pandemia. Não foi assim no início. Eu devo-vos dizer que desde muito cedo me apercebi que todo o sistema estava a ser completamente apanhado de surpresa. Talvez um bocadinho como prevenção, a SPEM encerrou os seus trabalhos bastante antes da declaração de estado de emergência, exatamente porque a confiança que tínhamos no sistema que estava implementado era bastante baixa e ainda hoje não é muito melhor do que aquela que era à época. Porquê? Porque nos pareceu que não havia plano. Pareceu-nos que tudo eram medidas absolutamente desgarradas por cópias daquilo que se ia fazendo lá fora e que não havia exatamente um plano para combater esta epidemia. Era aquilo que se chama navegação à vista. E quando estamos na navegação à vista, a incerteza é total e, portanto, a prudência é o melhor conselheiro. E nesse sentido a SPEM conseguiu, de facto, repensar-se, conseguiu rapidamente perceber como é que podia continuar a dar apoio aos seus utentes e aos doentes que representa, e nas suas várias delegações conseguiu uma proeza que eu acho que foi fantástica e pela qual já elogiei os meus funcionários e voluntários que colaboram connosco todos os dias. Conseguiu dar uma volta de 180 graus àquilo que era a sua abordagem analógica do cuidar. E neste momento conseguimos ter praticamente todos os serviços a funcionar de uma forma digital. O único que não foi possível digitalizar, e mesmo assim houve alguma digitalização, foi o serviço de apoio domiciliário, porque obviamente são necessários o transporte das comidas, as higienes, os levantes, os deitares, e isso são tarefas que implicam a deslocação à casa das pessoas. Mas o acompanhamento às pessoas, esse já passou a ser por videoconferência. Isto tudo para vos dizer que nós não nos preocupamos em experimentar soluções para criar as melhores condições possíveis às pessoas que acompanhamos. E fizemos-lo na fisioterapia, fizemos-lo na terapia da fala, fizemos-lo na psicologia, fizemos-lo na animação social, fizemos-lo nas atividades ocupacionais, fizemos-lo na assistência social e, portanto, fizemos em praticamente todas as áreas que tinham algum impacto na qualidade de vida das pessoas. E, portanto, hoje estou muito satisfeito por vos dizer que há uma normalidade no dia-a-dia das pessoas com esclerose múltipla e elas sentem-se confiantes e sentem-se informadas de quais são os riscos que toda esta situação acarreta. E são muitos. Ao contrário do que nos fazem chegar, de facto, o risco de podermos vir a contrair o Covid é bastante elevado, porque o grau de incerteza sobre a forma de atuação do próprio vírus ainda hoje é particularmente desconhecida, nomeadamente nas questões que têm a ver com a sua transmissão aérea. E cada vez há mais publicações que colocam a via aérea como uma possibilidade muito, muito forte e, portanto, para nós é muito importante olhar para os vários problemas que esse tipo de transmissão pode, de alguma forma, acarretar. Desde logo,
ele pode acarretar problemas que são totalmente invisíveis ao utilizador, nomeadamente através do mau funcionamento dos sistemas de ventilação em qualquer espaço fechado, ou seja, dentro dos hospitais, dentro dos edifícios, dentro dos restaurantes, enfim, em qualquer destes espaços, se não tivermos uma ventilação muito bem feita, podemos de facto estar a entrar num ambiente em que a concentração do vírus pode ser bastante elevada. E mesmo sem que as pessoas que o colocaram lá se apercebam disso, porque nós também percebemos hoje que o vírus consegue ser transmitido e muito por pessoas assintomáticas e, portanto, qualquer pessoa que entra em qualquer espaço pode inadvertidamente colocar lá o vírus. Por isso estamos numa situação de risco. Naturalmente o risco vai diminuindo com a diminuição da umidade relativa e com o aumento da temperatura. Portanto, isso também é sabido, não é novidade nenhuma. Portanto, ao caminharmos para o verão, vamos necessariamente ter o risco a diminuir. E, portanto, temos que jogar com todas essas variáveis, com aquilo que já se conhece, com aquilo que os cientistas já descobriram, e temos que ter a razoabilidade de ir tomando medidas. Ora, essa razoabilidade não transparece naquilo que têm sido as diretivas da Direção-Geral de Saúde, que parece uma entidade que fala com poucas pessoas. E, sobretudo, ouve pouco as pessoas, nomeadamente os doentes, basicamente, que eu saiba sobre estes assuntos, pouco ou nada têm sido consultados, e se foram consultados, pouco ou nada foram ouvidos. Eu devo dizer que até agora a SPEM não teve qualquer interação com a Direção-Geral de Saúde, não é que tivéssemos que ter, mas o que é um facto é que todos os doentes com esclerose múltipla hoje têm as suas comorbidades bastante mais afetadas do que tinham há 2 meses atrás, porque quando se cancelaram unilateralmente todas as terapias para as quais nós somos elegíveis, nomeadamente fisioterapia, terapia da fala e reabilitação neurocognitiva, obviamente que isso vai fazer com que as pessoas se afundem nos seus problemas e, de alguma forma, em alguns casos, passem para a cadeira de rodas. Ou deprimam ou criem quadros bastante mais complicados, um bocadinho como aquelas ondas que o José Manuel Boavide e bem referiu. Ou seja, isto não é só uma onda originada pela contaminação do vírus. São várias ondas depois que se vão propagar noutras dimensões da vida dos doentes. E, portanto, são essas dimensões da vida dos doentes que nós queremos ver salvaguardadas e queremos ver, de facto, respostas do Sistema Nacional de Saúde e que não estamos a ver. E por isso mesmo solicitámos uma audiência com a Sra. Ministra, onde lhe apresentámos exatamente aquilo que eram as nossas perspectivas para o retomar urgente dos serviços de ambulatório das várias unidades de saúde. No entanto, agora temos um problema, porque ao pedirmos com urgência, de facto, a abertura desses espaços, verificamos que muitos desses espaços continuam com doentes Covid, ou seja, continuam a ser espaços de alto risco, sem que não nos fique claro como é que esse risco é mitigado nos espaços. E é bom que isso fique claro, porque se não ficar claro, as pessoas vão desconfiar, vão ter medo, não vão ter confiança. E, portanto, ou nós conseguimos realmente perceber e passar aos doentes crónicos quais são os riscos que eles têm que aceitar para poder ir para esses espaços e eles têm que os assumir, ou têm que ter a capacidade de os assumir, ou se lhe dizemos que não há risco nenhum, obviamente não estamos a ser sérios, nem estamos a contar a verdade toda. E estamos, obviamente, a alimentar uma situação de suspeita que é intolerável. Portanto, do nosso ponto de vista, aquilo que é razoável é que uma nova fase tenha que ser uma fase transparente, uma fase participada, uma fase discutida connosco e não pode de maneira nenhuma ser, ao fim e ao cabo, uma navegação à vista. Vamos mandar uns doentes para dentro dos hospitais e logo se vê o que é que acontece. Não pode ser, meus amigos, nós não estamos disponíveis para isso.
nós não estamos disponíveis para experiências, nós estamos disponíveis para dialogar, para sermos capazes de fazer planos de abertura com segurança, com risco controlado, discutido connosco e naturalmente com os especialistas que nós conseguimos carrear para esta discussão. Se calhar vocês não saberão, mas o Instituto Superior Técnico, por exemplo, na sua unidade de investigação de nome Serena, está a desenvolver mapas de risco de contaminação de Covid para o país. Esses mapas são enviados diariamente à Direção-Geral de Saúde, que não os torna públicos porque não quer torná-los públicos. Mas nós queremos que esses mapas existam. Nós queremos ter o melhor da ciência a informar as nossas decisões. E, portanto, eu parece-me que é uma reivindicação que temos que fazer, colocar em cima da mesa, é de facto sermos parceiros de toda a solução. E não sermos colocados na margem, como normalmente nos colocam, para estas e para outros temas. E fico-me por aqui, Alexandre. Obrigado, Alexandre, pelas palavras. Antes de agradecer a vossa participação as tuas 3 participações de elevada qualidade. Eu voltava só aqui à possibilidade também do nosso auditório poder votar nestas perguntas que aqui colocamos, se a resposta do ESE perguntas ou afirmações, e para serem votadas de acordo com o grau de concordância. A resposta do SNS foi adequada e ajustada às necessidades do doente crónico. É urgente criar condições para melhorar o acesso ao doente crónico. É necessária uma coordenação nacional para dinamizar o acesso a cuidados de saúde ao doente crónico, e a coordenação nacional deve assegurar a participação dos doentes. Para votar basta ir a menti.com e usar o código 200761. Eu creio que já temos aqui perguntas também do nosso auditório. Eu, entretanto, também dizia aos nossos participantes que, se quiserem fazer uma pergunta em direto, basta colocar a mão no ar na sua caixa de participação, e nós poderemos dar a possibilidade de entrar neste webinar em direto e colocar perguntas também ao painel de oradores. Para isso basta, repito, colocar a mão no ar e nós podemos passar a palavra para colocarem perguntas em direto. Entretanto, também tem a possibilidade de colocar perguntas na caixa de perguntas e respostas, Q&A, e colocar essas perguntas ao nosso painel de oradores. Eu, entretanto, também tentava fazermos aqui um avanço na discussão. Eu creio que o Alexandre Guedes da Silva já também falou aqui um pouco de como é que pode funcionar e que é necessária esta participação dos doentes neste processo de retoma. Eu começava também até pela Isabel Saraiva, de nos dizer como é que pensa que este processo de retoma e de participação das associações de doentes nesta nova etapa do Serviço Nacional de Saúde devem decorrer. Que sugestões é que vocês já têm para esta retoma e de como é que esta participação deve decorrer? Até porque sabemos à partida que a participação dos doentes, até antes desta fase de pandemia, não era muito considerada, e como é que nós podemos alavancar e aproveitar este momento para assegurar uma melhor participação dos doentes? Esta participação faz-se fazendo, como quem diz, falando. Como se viu aqui, pelas intervenções que tivemos do Dr. Boavida e do Alexandre, conhecem profundamente as suas instituições, conhecem profundamente as doenças e as pessoas com doença que representam, não se consegue perceber porque é que ninguém lhes pergunta o que é que se há de fazer para retomarem as consultas, os tratamentos, os exames, os meios de diagnóstico, o mesmo em relação à respiração. Nós conhecemos as nossas doenças respiratórias, conhecemos os nossos doentes, sabemos que há 2 ou 3 aspectos que têm sido totalmente negligenciados e silenciados, como por exemplo as consultas de sessão tabágica, ou por exemplo a vacinação. Nunca mais ninguém falou nem de uma coisa nem outra. A vacinação apareceu uma circular da Direção-Geral de Saúde, passou despercebida no meio de todo este contexto. As consultas de sessão tabágica, ninguém fala nelas, não são consideradas importantes. A reabilitação respiratória,
que é fundamental para um doente com doenças respiratórias crónicas ter um mínimo de qualidade de vida, também não se sabe o que é que aconteceu. Os exames de diagnóstico prévio e esta doença, as doenças respiratórias crónicas, necessitam muito de diagnósticos atempados antes que se instalem de uma maneira muito, muito mais violenta. Também ninguém fala nisso. Há um silêncio, é uma espécie de manto de silêncio sobre um conjunto de questões que têm a ver com a prevenção, com o tratamento, com a reabilitação. Não sabemos rigorosamente o que é que se passa, se é que se está a passar alguma coisa, informações esporádicas não oficiais dos contactos que vamos mantendo. Isto é uma situação de, enfim, devo-me dizer, intolerável, porque as pessoas com doença são os destinatários dos serviços e do Serviço Nacional de Saúde, não são as pessoas saudáveis, nem são os políticos, nem são os funcionários, somos nós. Nós é que temos os problemas da doença, nós é que sofremos com a falta de acesso, nós é que precisamos que nos digam que eu vou ter a minha consulta daqui por 15 dias ou daqui por 2 meses, somos nós, precisamos disso. E esse silêncio pesa e destrói muito a confiança no sistema, e todos nós sentimos, enfim, a nossa maneira, porque nós representamos casas e situações, associações muito diversas. As associações de doentes não são uma única realidade, são diversas realidades, mas estamos unidos por esta situação, deste silêncio e desta falta de informação que temos. Portanto, nós precisamos é de informação clara, objetiva, disponível para todos, para nós percebermos o que é que efetivamente se vai passar nesta era que se diz pós-Covid, será? Não sabemos exatamente, para as pessoas poderem retomar com confiança e com segurança os tratamentos que vinham desenvolvendo e que precisam de desenvolver. Enquanto essa comunicação, esse elo de ligação, essa confiança não for estabelecida, nós vemos com muita dificuldade que este processo possa decorrer com um mínimo de serenidade, e isso era muito importante, porque juntar à doença e à situação de doença, temos 2 pesos em cima. Um é da nossa ansiedade, e os problemas de saúde mental são transversais a todo o tipo de doenças. As pessoas estão confinadas em casa, não sabem o que é que vai acontecer, veem imagens terríveis na televisão, são sujeitas a notícias falsas que é preciso desmentir permanentemente, estar muito vigilante em relação a essas falsidades. De repente descobrimos que Portugal tinha dezenas, centenas de peritos em epidemiologia, em pandemia e noutras coisas, nós não conhecíamos e ficámos a saber que não, mas o nosso sossego não aumentou por isso, antes pelo contrário. Nós precisamos muito de ouvir quem sabe, e termino como comecei, as associações de doentes são as instituições que sabem, porque conhecem a doença e conhecem as pessoas com doença. Da prática vivem com a doença 24 horas por dia, não é? Mais do que outra pessoa, conhecem bem a sua doença. Exatamente. Doutor Boavida, falou-nos aqui também dos pedidos que a PDP recebeu de informação, mais de 18 mil utentes, penso, de vários pontos do país e até de fora do país. Como é que nós podemos melhorar esta organização do sistema para o futuro? O que é necessário desenvolver e, naturalmente, considerando esta necessidade de participação das associações doentes nesta coordenação nacional, que porventura será necessário? Eu penso que o movimento Mais Participação conseguiu, em 2 reuniões que teve com a Sra. Ministra, também ele ajudar, o que já outras associações também estavam a fazer junto ao IPARMED, a agilizar todo um conjunto de medidas que foram tomadas sobre a facilidade de acesso aos medicamentos, em que mostramos que tínhamos algumas ideias e que conseguimos pressionar nesse sentido. Agora, se olharmos para aquilo que fizemos, foi bom, mas aquilo que nos falta fazer é que neste momento temos um elefante que tentamos esconder, que é o elefante das doenças crónicas, que elas continuam, estão cá. Aquilo que é importante perceber é que, por exemplo, sobre o diagnóstico de novas pessoas com diabetes, são cerca de 70 mil por ano, ou seja, cerca de 5 mil por mês. Onde é que estão as 10 mil pessoas que não foram rastreadas durante estes 2 meses com novos casos de diabetes? Os estudos mostram que as pessoas que desconheciam a diabetes e que são infectadas pelo Covid
passam pior do que as pessoas com diabetes que estavam tratadas mesmo quando estavam mal compensadas. E, portanto, essa é claramente uma necessidade. Outra, a questão do rastreio da retinopatia diabética, que parou em todo o país. E, portanto, vai ser uma lista de espera enorme de milhares e milhares de pessoas. E, portanto, aqui o problema da diabetes é sempre, não é por acaso que houve esta pressão para tirar a diabetes da visibilidade, porque são números enormes de pessoas, quer a diabetes, quer a hipertensão. Onde é que vão estar essas pessoas? A questão do tratamento dos pés, vai ou não vai haver mais amputação? Eu penso que o programa da diabetes tinha uma forma de articulação que era boa, entre os cuidados primários, os cuidados hospitalares e a saúde pública, tendendo a introduzir dentro dela a posição das pessoas com doença. Só que isso desapareceu desde há 4 anos esta parte. Desde 2016, todo esse programa desapareceu. Os programas da Direção-Geral de Saúde não existiram durante este tempo. E, portanto, para retomarmos todo este painel, porque antigamente os programas tinham as associações de doentes dentro deles. E as associações de doentes são um motivo permanente, um picar permanente, uma chamada permanente à realidade, para incentivar a que sejam tomadas medidas e não propriamente estar assentado à espera que a roda ande. E, portanto, é absolutamente necessário. E a Direção-Geral de Saúde não tem compreendido isso, e essa discussão foi tida com a Sra. Ministra, e a Sra. Ministra deu indicação à Direção-Geral de Saúde, mas ainda nunca se passou isso, que as associações de doentes têm que ser incluídas em todas as normas que lhes digam respeito e em todas as orientações que lhes digam respeito. E, portanto, não aproveitar o know-how das pessoas que vivem com doenças crónicas, não perceber que elas devem ser consideradas nas decisões e nas orientações, obviamente que é uma má política. Mas esta política global, que nós sabemos grosso modo tudo aquilo que queremos, não há umas grandes definições a fazer aqui, o que nós precisamos é de agilizar essas medidas. E essa agilização tem que ser muito local e com muita autonomia local. As administrações regionais de saúde mostraram que não sabemos bem qual é o seu papel em toda esta crise, porque o que nós tivemos foi uma administração central e depois tivemos uma administração local das diferentes unidades. E, portanto, esta intermediação é muitas vezes inibidora da agilização das medidas. Portanto, eu acho que esse programa nacional que o Dr. Alexandre Lourenço tem vindo a defender, de um programa de recuperação virado para as listas de espera, para as doenças crónicas e para o mundo não Covid, é absolutamente fundamental, mas tem que ter em conta esta dimensão. Sempre que tentamos tomar alguma medida, encontramos resistência, muitas vezes não na administração das ARS, mas em toda a orgânica das ARS. As ARS existem mais para controlar do que propriamente para incentivar, para agilizar, para estimular e para aproveitar aquilo que nós somos capazes de fazer e de dar. E eu penso que é aqui a lição fundamental, é que as pessoas deram bons exemplos, as pessoas foram para casa ainda antes de ser declarado o estado de emergência, as pessoas são capazes de antecipar muitas medidas, as pessoas não são parvas, as pessoas têm entendimento e é preciso acreditar nas pessoas para que também o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em geral tenham neste momento um encaminhamento diferente, não se façam programas de literacia que se querem ensinar o beabá, façam-se programas de literacia onde se dá a palavra às pessoas para poderem incentivar a autonomia dos doentes crónicos, a capacidade de intervenção dos doentes, do seu próprio conhecimento, aquilo que é a revolução, quer nas doenças respiratórias, quer na diabetes, da automedicação, da agilidade de gerir a medicação, é uma revolução na medicina tremenda em relação ao papel dos médicos. Portanto, os médicos têm que aceitar a participação dos doentes permanentemente nestas atividades. Para o seu planeamento, sim, sabemos muito do que se passa em Portugal, sabemos muito do que são as necessidades, estamos dispostos a colaborar na educação para o tratamento, em mais proposições, contem seguramente com todas as associações de doentes, é esse a sua grande missão,
é ajudar as pessoas que têm essas doenças e que querem colaborar para melhor viver, não só em relação ao Covid, mas em relação ao bem-estar geral, físico, psicológico, mental, etc. E social. Muito obrigado. No entretanto, antes de passar a palavra ao Alexandre Guedes da Silva, já temos aqui até uma pergunta da área da esclerose múltipla, que é a Maria Frazão. Não é tanto uma pergunta, mas será na prática também talvez um sintoma do que temos vivido um pouco nestes tempos, que diz a Maria Frazão que é portadora de esclerose múltipla e sarcoidose e nesta altura do Covid está completamente sem qualquer apoio em relação à sarcoidose. Esta certamente é um ponto relevante que na prática o adiamento da atividade eletiva tem consequências nos doentes. O Alexandre falou também desta necessidade de avançarmos e de garantirmos a confiança do sistema de saúde e que os doentes consigam voltar a ter confiança no sistema de saúde. Sabemos, aliás, que estas patologias crónicas ou os doentes com estas patologias crónicas têm maior problemas se ficarem infectados. Como é que nós garantimos este aumento de confiança? O que é necessário fazer, Alexandre? Olá. Então, de alguma forma, para situar o problema, nós temos confiança no SNS, não é esse o problema, porque nós temos sido bem tratados pelo SNS. É importante que nós sejamos capazes de dizer isto. O grande problema é que, na gestão desta pandemia, o Covid entrou dentro dos hospitais, entrou dentro dos espaços dos centros de saúde e de toda a infraestrutura da saúde que nos dá apoio. E, portanto, o grande, neste caso, medo, como diria a Isabel, receio, cautela, prudência dos doentes tem a ver exatamente com o facto de perceberem que os espaços e que o risco que estão a aceitar para poderem voltar à sua atividade é um risco que está a ser gerido, do qual eles são conhecedores, do qual eles podem ter uma palavra a dizer: sim senhor, eu aceito esse risco porque eu preciso de fazer os meus tratamentos, eu preciso de fazer a minha reabilitação. Eu diria que qualquer pessoa de bom senso aceita o risco desde que o conheça, desde que lhe seja bem transmitido. Sobretudo, aceitará esse risco se lhe disserem: você pode ainda reduzir mais o risco se utilizar EPIs, se utilizar um comportamento de distanciamento social, etc. E para isso nós estamos cá para o ajudar e estamos cá para o treinar e vamos ajudar a sua associação de doentes a, de alguma forma, ser capaz de educar para a segurança todos os portadores da doença. Eu chamo só a atenção para um episódio que eu não gostei nada de ver na televisão. A determinada altura, numa das conferências de imprensa da equipa governamental, falou-se dos planos de contingência. E que a culpa era das IPSS porque não implementavam um plano de contingência. Eu sou engenheiro. Eu percebo de normas de segurança, percebo de análise de risco, percebo de gestão de risco. Posso-vos dizer que o exemplo de plano de contingência da Direção-Geral de Saúde era anacrónico, absolutamente mal feito. Nós construímos o nosso plano de contingência, nós, SPEM, construímos-lo e fomos à procura de especialistas na área da qualidade da saúde, na área da saúde pública, porque desconfiámos que aquele plano era um plano falhado. Sobretudo, era um plano que não estava nada explicado. Ora, nós sabemos que os funcionários das IPSS, muitos daqueles que estão na primeira linha, são funcionários com muito baixa literacia. Portanto, não adianta pôr lá grandes nomes se não formos capazes de trocar por miúdos esses nomes às pessoas. E se não formos capazes de educar as pessoas. E se não formos capazes de treinar as pessoas. Colocar um EPI tem regras, tem treino. Tirar um EPI também tem regras, também tem treino. Lidar com os lixos perigosos ou contaminados tem regras, tem treino. Ou seja, nós não podemos plasmar um documento qualquer na internet e dizer: bom, este é o documento, agora desenrasquem-se. E foi isso que, de facto, a Direção-Geral de Saúde fez, e fez muito mal. E depois veio acusar as IPSS
de incompetência porque não tinham percebido o documento que lá estava colocado. Ora, nós, para ganharmos confiança, temos que ser honestos e temos que nos ajudar uns aos outros, temos que trabalhar em equipa. E é bom que a Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, perceba isto. Este tipo de ameaças só se vende-se com inteligência, só se vende-se com uma inteligência coletiva das várias organizações, das várias especialidades, dos vários especialistas. Não adianta nós acharmos que sabemos tudo. Não sabemos. Temos que trabalhar em equipa, temos que ouvir os outros, temos que criar soluções que sejam inteligentes. Porque se nós não fizermos isso, estamos a jogar na equipa do vírus e na equipa da contaminação. E, portanto, neste caso, nós não queremos que a nossa onda de comorbidades aumente. Nós queremos, de facto, tornar a curva, aplanar a curva do avanço das comorbidades dos doentes crónicos, e para isso queremos trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde, com a Direção-Geral de Saúde, da mesma forma que também trabalhamos em conjunto com o Infarmed, porque, não, apesar de tudo, houve muita conversa com o Infarmed. O Infarmed consultou-nos nas normas para a distribuição dos medicamentos e hoje este programa de entrega de proximidade dos medicamentos é um programa que para nós é para continuar. Se alguém nos vier dizer que é para terminar no fim do mês, deve estar a brincar. Porque este é daqueles programas que é mesmo para continuar. Haja Covid ou não haja Covid. É óbvio que tem que ser melhorado, é óbvio que se calhar não se justifica ser para todos os casos, é óbvio que se calhar não se justifica ser para todas as distâncias. Muito bem, estamos disponíveis para discutir, estamos disponíveis para trabalhar soluções. Agora, que é para continuar, é para continuar. Eu, entretanto, até pegava nestas últimas palavras e dava também nota aqui de uma afirmação que foi colocada pelo professor José Aranda da Silva e cumprimentava na prática também sobre esta experiência dos medicamentos distribuídos em farmácias comunitárias. Eu creio que a SPEM será talvez a mais interessada, não sei se a Respira também tem medicamentos de distribuição exclusiva em farmácia hospitalar, mas pedi-vos para comentar esta iniciativa. Na área da diabetes não será tanto, mas pedi essencialmente também ao Alexandre ou à Isabel para comentarem como é que tem sido a experiência e se realmente esta experiência é uma experiência que se deve manter para o futuro. Eu posso comentar. Nos primeiros dias, o reporte que nós temos de alguns dos nossos associados que que usam esse tipo de medicamentos, não são todos, nem pouco mais ou menos, mas a informação que nos primeiros dias era, a farmácia hospitalar dizia: tenho tantos doentes, se você pudesse vir cá buscar. A pessoa respondia: não posso, porque sou doente respiratório crónico, não posso sair, não é? E então o medicamento aparecia. E isto foi nos primeiros dias, porque depois a partir daí eu tive o cuidado de fazer uma pequena ronda pelos nossos associados que aceitam nessa condição. As informações que nós temos é que o processo está regularizado e não está a decorrer sem sobressaltos, mas também é preciso ver, isto não é só, esta pessoa quando levanta os seus medicamentos tem um espaço de tempo para os utilizar e só depois na próxima aquisição de medicamentos é que pode detectar se há algum problema ou se não há. Portanto, nesta primeira fase, no caso que diz respeito, depois estes afinamentos iniciais não notamos nenhuma questão de relevo. Aliás, como eu tive a oportunidade de referir, este sistema foi feito em colaboração com as associações de doentes, com a Associação Nacional das Farmácias e com outras instituições, precisará de afinamentos. Os farmacêuticos hospitalares deverão ser chamados também a esta discussão e devem dar o seu contributo e o seu conhecimento. Mas isto é um dado adquirido, não pelo facto de a situação de pandemia ser declarada extinta, alguns no tempo, não significa que estas situações sejam consideradas extintas, até porque, de acordo com os especialistas, não fará muito sentido, salvo casos muito, muito excepcionais, manter este regime. Portanto, a sugestão era que se sentassem à mesma mesa as instituições que têm diretamente a ver com este tema e as associações de doentes que estão muitíssimo interessadas neste aspecto, e algumas há, aqui o Alexandre, mas há muitas mais que têm
um interesse diretíssimo nesta matéria, como há outras associações que têm um interesse diretíssimo nos programas de diagnóstico que está parado e que não se sabe quando é que vai começar, e em algumas doenças, nomeadamente do foro oncológico, a paragem pode ser uma sentença de má qualidade de vida, no limite de uma fatalidade. Portanto, estes diagnósticos terão que recomeçar com muita urgência, e depois acabamos sempre da mesma forma. Não faz sentido, nem é possível fazer uma retoma, se é que querem usar este nome, com serenidade, com qualidade e que sirva os doentes, que é isso. É importante não esquecer, o nosso fio condutor são os doentes, são os interesses dos doentes, não é o interesse das instituições, que é secundário em relação a este tema. Como digo, se se quer efetivamente trabalhar para os doentes de uma forma tranquila, com qualidade e razoável, no sentido de fixar metas que sejam execuíveis, tem que consultar as associações de doentes, por patologias, por grupos, enfim, há várias formas das quais nós nos podemos organizar. Nós já demonstramos nestes 2 meses e meio que temos alguma capacidade de organização, também discutimos um bocado entre todos, mas isso é muitíssimo saudável, essa discussão é sempre muito, muito saudável, mas para nós não faz sentido nenhum que não se considerem os doentes, porque todo este Serviço Nacional de Saúde, aliás, recordando a Lei de Bases, aprovada em setembro do ano passado, os doentes e as pessoas têm o direito, a saúde é um direito humano, e as pessoas têm o direito de serem ouvidas, de colaborarem, de discutirem, de ajudarem a promover todos os atos relacionados com a saúde. E mais uma vez, a saúde é um direito humano e num contexto, este de facto nunca pode ser esquecido, e muito menos num contexto de pandemia. Obrigado. Alexandre, esta experiência da distribuição de medicamentos em farmácias comunitárias? Bom, a SPEM desde a primeira hora que cavalgou esta onda e, portanto, estamos muito ativos. Já estávamos a cavalgar a onda antes, porque já estávamos a trabalhar com uma grande proximidade com o Hospital de São João num projeto de entrega dos medicamentos em proximidade com os doentes. No nosso caso em particular, há grandes distâncias para vencer, ou seja, nós estamos muito dispersos no território e as unidades que nos atendem estão muito concentradas no litoral. E, portanto, as distâncias do doente ao centro hospitalar são de facto muito grandes e implicam que há uma fatura pesadíssima que os doentes têm que pagar, de facto, para fazer uma operação tão simples como ter acesso ao medicamento, não é? Perdem dias de trabalho, têm custos elevadíssimos de transporte, enfim. Nos hospitais, muitos deles são imunodeprimidos e têm que fazer longas esperas em salas de espera misturados com doentes de outras patologias, nomeadamente infectocontagiosas, ou seja, no nosso caso, de facto, o panorama justifica de uma forma séria que esta questão de entrega de proximidade dos medicamentos seja uma realidade. E por isso é que participámos de uma forma tão ativa e também identificámos muitas coisas que não correram bem. Eu acho que não foi bem entendida esta parceria entre todos estes atores. Houve alguns atores que não se portaram à altura da parceria, infelizmente, e uma parte deles teve origem na farmácia hospitalar, uma parte das desconformidades que nós encontramos. Aliás, a Isabel referiu algumas delas, não é? Ou seja, mesmo depois de ser dada a instrução para fazer chegar o medicamento ao doente, havia muitos doentes a serem contactados para fazerem o jeito à farmácia hospitalar e irem lá levantar a medicação. Ora, não se trata aqui de fazer jeitos, aqui trata-se de facto de gerir o risco e, portanto, este tipo de ações são ações que eu diria que não deviam acontecer e de facto nós detectámos muitas, chamámos muitas vezes a atenção, falámos com muitos responsáveis pela farmácia hospitalar e hoje posso dizer que é com muito orgulho que praticamente todos os problemas que foram aparecendo neste caminho foram sendo afastados e, portanto, hoje há uma normalidade a fazer chegar esses medicamentos aos doentes. No entanto, há aqui
uma espada que paira sobre as nossas cabeças. E a espada é o dia 31 de maio, que é quando termina este programa. E, portanto, nós queremos essa espada removida e queremos perceber claramente o que é que se vai fazer a seguir e, sobretudo, queremos sentar-nos à mesa para discutir o que vai acontecer a seguir. Não queremos ser surpreendidos no dia 1 de junho com a interrupção unilateral deste programa. E pronto, e vamos estar muito atentos. Já chamamos a atenção dos responsáveis, nomeadamente da Sra. Ministra, que não iríamos ficar sossegados enquanto não houvesse uma clarificação do que é que vai acontecer no dia 1 de junho, e portanto é bom que hajam respostas a essas perguntas. E estamos também disponíveis para negociar e para sermos capazes de encontrar aqui uma situação razoável, porque também não nos parece que todos os doentes de esclerose múltipla tenham que ter os medicamentos em casa, porque eventualmente alguns deles, como é o meu caso, mora 4 km do hospital e não será por aí que, ainda por cima, no caso da minha unidade hospitalar, o tempo médio de espera para receber o medicamento são 15 minutos e, portanto, não se justifica que me façam chegar o medicamento a casa. Agora, há muitos casos em que de facto se justifica. Quando o doente está a 300 km da unidade hospitalar, não há de facto justificação para ele ir ao hospital para levantar o medicamento. Haverá para ir para uma consulta, haverá para outro tipo de intervenção. Agora, para levantar o medicamento, que é um medicamento que ele toma e que já sabe, já está treinado para o tomar, é auto-administrado por ele, não há qualquer justificação. Obrigado, Alexandre. Eu também dava esse apelo, não é? Naturalmente, de que este programa possa não só continuar, mas como melhorar. E como realmente conseguir continuarmos a desenvolver este programa, e para isso é importante também ter a opinião das associações de doentes, aliás, como foi aqui demonstrado. Eu antes preparava-vos já só para outra pergunta, que é a questão mais da experiência que tem ocorrido em nível da telemedicina. Nós sabemos à partida que, e sabemos, mais de metade das consultas externas foram canceladas, grande parte dos meios complementares diagnósticos também foram cancelados durante pelo menos o primeiro mês e meio de pandemia, sem falar nas cirurgias, que no mês de abril deverão ter tido uma redução na ordem superior a 75%, mas perguntávamos qual é que é o papel também da telemedicina, que foi muito incentivado durante este período, qual é que é o papel para o futuro. Antes disso, passava só aqui dar-vos uma nota dos resultados da nossa votação. Há aqui uma nota sobre a resposta do SNS foi adequada, uma votação de 3.6. Agora parece-me aqui ser um grande nível de consensos ao nível da urgência em criar condições para melhorar o acesso, ao nível da necessária coordenação nacional para dinamizar o acesso a cuidados de saúde ao doente crónico e também ao nível desta coordenação nacional dever assegurar a participação dos doentes. Aqui parece que há aqui um elevado consenso pelo menos nestas três afirmações finais. Eu, entretanto, passava ao José Manuel Boavida. Qual é que é o papel da telemedicina? Sabemos que muitas das consultas foram feitas apenas por telefone, mas como é que nós podemos aproveitar este desenvolvimento do último mês e meio, 2 meses? Como é que nós podemos alavancar realmente para ter um sistema de saúde mais baseado nesta transformação digital? Eu penso que a euforia não é a resposta a esta situação. Nem todas as situações são transponíveis e podem ser feitas em teleconsulta, mas, por exemplo, todas as consultas de seguimento, nomeadamente há aqui um pequeno aspecto, antes de avançar, muitas destas teleconsultas são feitas por enfermeiros. Chegou a hora, provavelmente, do trabalho dos enfermeiros ser reconhecido no Serviço Nacional de Saúde, enfim, com tanta importância que ele tem, nomeadamente no seguimento e no acompanhamento dos doentes crónicos. Hoje há uma coisa que nós temos, que é a possibilidade da telemonitorização. Nós podemos hoje acompanhar, e cada vez mais com as bombas de insulina, já agora são um aspecto em relação aos consumíveis na diabetes, o problema que se põe em relação à distribuição hospitalar dos consumíveis, que obrigaram durante estes 2 meses pessoas a ir aos hospitais, porque a orientação da Direção-Geral de Saúde era que seriam as empresas farmacêuticas a distribuir em casa das pessoas. E isso levantou claramente problemas éticos graves, como é que tinham acesso à lista aos nomes das pessoas, como é que isso se faria, e essa diretiva vem da Direção-Geral de Saúde
e aparentemente ninguém a cumpriu e, portanto, que eu saiba, nenhuma instituição a levou à prática. O que mostra a diferença em relação ao Infarmed, que conseguiu agilizar uma situação com alguma coerência e que respondesse a esta situação. Mas, portanto, voltando aqui, as bombas de insulina, nomeadamente, e os novos sistemas de telemonitorização vão ter que se expandir. E esta expansão necessita de ter sistemas menos centralizados, sistemas mais ágeis e sistemas mais próximos das pessoas. A proximidade é claramente um aspecto fulcral. As teleconsultas podem ser muitas vezes feitas por enfermeiros e elas devem ser valorizadas, devem entrar na contabilidade e do ponto de vista, é verdade que mesmo do ponto de vista afetivo, uma consulta de primeira vez pode ser feita por teleconsulta. Doutora Isabel, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, tele quer dizer à distância, portanto uma chamada telefónica é uma teleconsulta, a imagem é outra coisa. A imagem é outra coisa. Eu tive essa discussão ainda no tempo em que era a doutora Ana Jorge ministra, em que quis fazer no IPO um sistema de teleconsulta para os médicos de medicina geral e familiar. Sistemas tão fáceis como estes para os acompanhar na altura dos diagnósticos, na altura das grandes hesitações, se naquela altura tiverem alguém que lhes possa dar uma resposta, eles aprendem muitíssimo mais, muitíssimo melhor, ficam com uma ligação afetiva à instituição que os superintende e, portanto, há que avançar muito nesse sistema. Portanto, telemonitorização penso que é importante, teleconsulta penso que veio para ficar, mas obviamente tem que haver um espaço presencial de conhecimento. Nós somos, como alguém dizia, somos mamíferos, portanto a proximidade, o toque, a expressão, tudo isso são elementos. Para além de mamíferos latinos, não é? Também. A Isabel Saraiva também queria falar, eu também dava nota que na prática a doença pulmonar obstrutiva crónica deve ter sido as primeiras doenças a ter monitorização remota dos doentes em Portugal. Agora já temos mais exemplos com insuficiência cardíaca, mas realmente também pedir para partilhar esta experiência, não só da telesaúde ou destas teleconsultas, mas também da monitorização remota que tem tido o seu desenvolvimento em Portugal, talvez não ao ritmo que desejamos, mas pedir a sua opinião sobre este tema. O doutor José Mel Boavida é médico e, portanto, sabe tão bem, também sei que sou doente, o conforto que é poder pegar no telefone e ter um médico do outro lado, para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos animar, para nos amparar, no fundo, em momentos de aflição e de dor e de confusão até. Ter o telemóvel do médico e poder falar com o médico nestes momentos não tem valor. Não tem valor. Para um doente isto não tem valor. E é preciso ser doente para perceber isto e é preciso ser médico também para perceber isto, com certeza. A dimensão desta ligação é muito grande. Quando se fala em telemedicina, fala-se de uma estrutura preparada para, de uma forma consistente, poder chegar aos doentes e aos médicos entre si. Exemplo de algumas zonas do país que não têm um determinado tipo de especialidades médicas, mas que podem, através da telemedicina, e num primeiro momento, estabelecer diagnósticos e ajudar os doentes. Como é que isto se faz? Como é que isto se resolve? Em Portugal já há casos de sucesso de telemedicina, há instituições que já praticam telemedicina há 20 anos, e, portanto, a minha sugestão, se me é permitido, é que se lhes pergunte como é que têm conseguido, há 20 anos esta parte, com sucesso manter a telemedicina. Com certeza que saberão muito melhor do que outras pessoas que não praticam, que nunca usaram, como é que esse tipo de sistema e de projeto se faz. Não resolve completamente a situação, porque a presença, o estar frente a frente com o médico ou com o profissional de saúde, faz parte do processo de cura, faz parte do processo diagnóstico, faz parte do processo da doença. A telemedicina é importante, a certa medida, esbate as desigualdades e numa situação como aquela que nós vivemos para a retoma, que é um nome que eu não gosto muito porque tem ligações à economia, aqui estamos a falar de questões de saúde, mas para a retoma o recurso... A transição, pelo menos. Que exatamente, é muito melhor esse, o recurso a uma telemedicina e ou ao telefone puro e simples e ou ao mail puro e simples pode ser de uma enorme ajuda na gestão da doença e na gestão dos próprios serviços. Não substitui coisa nenhuma, tem o seu lugar. Nesta fase
pode ter que assumir uma dimensão maior por força das circunstâncias, e só isso e mais nada. Ver um médico olhos nos olhos e falar com ele é um conforto que nós doentes precisamos muito, não é? O que me parece aqui também relevante é que se esta também não é uma solução para desagravar até esta necessidade agora dos hospitais terem menos pressão, não é? E se esta própria telesaúde pode, na prática, resultar. Nós sabemos, por exemplo, os resultados já da telemonitorização de doentes com DPOC na redução de internamentos hospitalares. Exatamente, há casos desses já, e este papel, digamos assim, sim, quando for adequado, porque agora não nos vamos todos pendurar na telemedicina a achar que com a telemedicina vamos resolver os atrasos todos, porque isso não é verdade. Aliás, eu insisto muito, e como sabem, uma parte dos meus amigos sabem, eu sou economista, nós temos uma ideia um bocadinho peregrina que é aquilo que não se mede, não existe. E nós precisávamos muito de saber o que é que aconteceu neste tempo, e a gente não sabe. Temos uma ideia, o Soutor há bocadinho falou ali em umas percentagens, mas o Soutor exatamente quanto é que foi. Nós vamos à página da transparência do Serviço Nacional de Saúde e não encontramos informação, esta é que é a verdade. Desapareceram 800 mil consultas do sistema, mas que tipo de consultas? Primeiras, de seguimento, onde, de que tipo, de patologias? Não sabemos, não fazemos a mais pequena ideia, podemos estar a falar, o número é imenso, é muito assustador, mas podemos estar a falar de primeiras consultas, uma parte, será? Não sabemos. De consultas de seguimento, consultas de pós-operatório, será? Consultas de referenciação para a reabilitação, será? Não sabemos. A resposta é sempre não sabemos. E é muito importante que perceba que sem saber isto, os planos, os projetos poderão ficar comprometidos. Muito obrigado. Pelo menos alguns dados existem em março, os dados de abril, salvo erro, não são públicos, mas já temos alguma informação sobre os dados de março. Professor José Manuel Valverde, o Dr. José Manuel Valverde, queria fazer aqui uma interjeição aqui É só uma coisa muito curta. Eu sei que há 20 anos que havia telemedicina, mas ela estava muito baseada na imagem. Quando falávamos não na projeção de imagem de dermatologia, ou de análise de radiologia, ou de exames de radiologia, não era considerado como importante o poder-se falar. E aqui a questão do se poder falar, penso que é uma questão fundamental. A segunda questão que penso que estaremos facilmente de acordo é a questão da importância dos cuidados primários e da sua ligação aos cuidados hospitalares. Os médicos de família precisam de ser apoiados nesta sua função junto... A maior parte dos doentes crónicos têm várias doenças, têm várias patologias e, portanto, algumas delas assumem maior relevância e algumas delas necessitam obrigatoriamente de ser seguidas nos médicos de família. Se houver um contacto permanente, se os hospitais... Eu penso que temos estado a discutir a possibilidade de criar hospitais Covid e não Covid. Eu vou um pouco mais longe. Eu penso que temos que criar hospitais de linha para as situações emergentes, politraumatizados, de transplantação, e temos que criar hospitais intermédios que tenham uma proximidade maior aos centros de saúde. Aquilo que a associação é, no fundo, na sua clínica, é aquilo que já foi o centro de oftalmologia nos Anjos, aquilo que já foi o centro de urologia na Avenida de Roma. Há estruturas intermédias que foram os SLATs para a parte das doenças respiratórias. Há estruturas intermédias que podem estar mais próximas das pessoas, o Instituto de Reumatologia é outro, mas que podem ser mais próximas dos cuidados primários, e aí estas relações de contactos por telefone, por videoconferências, tudo isso, podem agilizar muito este trabalho. O facto de os médicos continuarem ligados ao hospital permite equipas multidisciplinares com um grande know-how que é preciso manter. Não sou a favor dos centros de saúde de primeira geração, em que os especialistas iam pura e simplesmente para os cuidados primários. Não, eles devem manter-se ligados aos hospitais, porque é necessário continuar a ter uma equipa onde há subespecializações e onde há um conhecimento sempre evoluído. Mas esta visão integrada de cuidados a telemedicina tem que estar integrada nela, porque não pode haver um médico de família com uma mensagem, um médico hospitalar com outra mensagem. Eles têm que falar exatamente a mesma linguagem para poder reforçar a confiança das pessoas.
Obrigado. Antes de falar a palavra ao Alexandre, depois de passar-vos para prepararem uma ronda final, que infelizmente já nos estamos a aproximar do final deste webinar, aliás já ultrapassámos um pouco o tempo, pedia também ao nosso auditório para poder votar ou avaliar este webinar numa palavra, mais uma vez, www.menti.com e a utilização do código 200761 para poderem fazer essa votação. Alexandre, eu deixava aqui o slide para o auditório fazer as suas votações, mas entretanto eu fazia aqui uma pergunta também muito importante, que me parece aqui na questão da esclerose múltipla. A questão da reabilitação também é muito relevante. Sabemos que existiram atrasos naturalmente na reabilitação dos doentes e também deixava aqui até uma pergunta, e começamos a ter, aliás, informação sobre essa matéria, como é que esta WeHealth pode também melhorar o acesso dos doentes em termos de reabilitação, até de reabilitação e processos de reabilitação remota? Ok. Ora bem, eu estava a ouvir-vos falar e aqui a minha cabeça estava cheia de coisas que começaram a vir. Bom, primeiro, ainda antes de falar na telereabilitação, deixem-me só referir um exemplo daquilo que é a monitorização online e em direto do estado dos doentes com esclerose múltipla. Chama-se, é uma ferramenta, é uma app que funciona no telemóvel e que utiliza basicamente toda a bateria de capacidades que o telemóvel tem e consegue, nessa app, consegue fazer um monitorizamento 24 horas, 7 dias por semana daquilo que é o estado geral do doente. Por exemplo, quando ele está a caminhar, quando ele está a fazer uma série de atividades e consegue, de facto, dar uma ideia da forma sinusoidal como esta doença, por exemplo, nos afeta. Ela tem, de facto, altos e baixos e as funções vão variando. Há umas que estão em alta, outras que estão em baixo ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E essa ferramenta permitiu, pela primeira vez, perceber que quão aleatório é o dia da consulta. Ou seja, quão aleatório é o doente ir a uma consulta de 6 em 6 meses, quando pode perfeitamente estar num dia bom, num dia mau, mas aquilo é tudo incerto e, portanto, o médico pergunta, então como é que você se sente? Ai, muito mal. Mas na realidade 3 dias ou 5 dias antes ele até estava bem. E, portanto, isto mostra como estes equipamentos de monitorização são fundamentais para que o clínico possa, de facto, perceber até a própria eficácia dos tratamentos, a eficácia do medicamento, etc. E companhia. Portanto, a monitorização à distância é uma realidade que eu acho que vai inundar todas as áreas e neste caso da esclerose múltipla, ela já é uma realidade nos Estados Unidos, não é em Portugal por causa das questões, não é na Europa, melhor, por causa das questões do RGPD, que ainda não foram ultrapassadas, mas quando estas ferramentas conseguirem ultrapassar estas questões da proteção de dados, com certeza absoluta que vão ser utilizadas por todos os doentes. Porque todos os doentes vão querer, de alguma forma, que estes resultados cheguem ao seu clínico e que ele possa ajudar e que possa antecipar as situações e prever as situações futuras e possa ter ações corretivas que lhe possam fazer chegar. Isto é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é tele de facto é à distância e, portanto, tudo aquilo que é à distância pode ajudar o doente, pode tornar o médico mais próximo, pode tornar o terapeuta mais próximo, pode tornar o acesso à terapia mais facilitado. E, portanto, nós somos totalmente a favor. Também não se pode cair no exagero do 8 ou 80, que é muito como em Portugal a gente gosta, não é? Ou não tem nada, ou depois quando tem é tudo na mesma bitola. Acho que tem que haver aqui claramente uma avaliação de quais são as áreas em que se deve aplicar, as que não se deve aplicar, e isso deve ser gerido pelos clínicos, com os doentes e com muitas vezes os familiares, no caso da esclerose múltipla, a família faz parte do contexto da doença e do doente. Em relação à questão que eu já me perdi, agora já me esqueci a questão, mas que era a questão da... Tens que me ajudar, Alexandre, desculpa.
Não, aqui também tentar fazer já e para com a brevidade, fazemos aqui o resumo final e de uma recomendação final de cada um de vós. Ok, 2 então minutos. vá. Pronto. Se quiseres, eu dou-te um bocadinho de tempo e fazia a maldade à Isabel Saraiva para fazer esse resumo em 2 minutos e depois voltava a ti. Não é maldade nenhuma. Esta questão é importante para os doentes e para as estruturas. Há aqui 2 aspectos que nós não falámos ainda, mas sem eles, o período de transição, para utilizar a feliz expressão do Dr. Alexandre Lourenço, será dificultada. Uma são os recursos humanos. Nós precisamos que os nossos médicos, os nossos enfermeiros, o nosso pessoal de saúde esteja bem, físico e emocionalmente, depois deste tempo de Covid, para tratar de nós nesta segunda fase. Precisamos também que eles sejam devidamente remunerados, porque isso faz parte da vida quando se trabalha, tem que ter uma remuneração adequada de preferência. E por último, achamos também que é importante ter um envelope financeiro que dê cobertura a este período de transição. Nós todos ouvimos falar em milhões que estão a chegar, que estão para chegar, que já chegaram, apoios de todo o tipo, para todo o tipo de instituições, com certeza, não está em questão, mas serão imensos e precisarão muito para desenvolver as suas atividades, para poderem criar trabalho e distribuir riqueza. E a pergunta é, ainda não ouvi nada para a saúde. Estamos a pensar nisso ou vamos deixar essa questão para uma discussão posterior, secundária, menos visível do que todas as outras discussões de ordem financeira, todos os outros envelopes financeiros que nós temos ouvido e que já estão assegurados, estão em vias de ser assegurados, estarão comprometidos, estarão esgotados, estão em vias de esgotar, ainda têm disponibilidades, enfim, há um pouco para todos os gostos. Não ouvi, talvez seja um problema meu, mas não sei se algum dos meus colegas de painel ouviu falar em qualquer espécie de envelope financeiro para a saúde, e Deus sabe como nós precisamos disso. Obrigado. Eu devo também dar nota que ainda não ouvi, portanto, e acredito que, aliás, como temos estado a falar, dessa necessidade não só do plano do plano, como falámos há pouco, mas também realmente de alocar recursos a esse plano de transição do Serviço Nacional de Saúde. José Manuel Boavida. Eu penso que se fala num orçamento suplementar, mas penso que é bom que falemos nós desses aspectos concretos que devem integrar o orçamento suplementar e não ficarmos à espera que sejam só outro tipo de medidas que tenham aqui em conta, e penso que a experiência das fragilidades que o Serviço Nacional de Saúde teve e que eram conhecidas devem ser aqui novamente analisadas do seu reforço, quer que completamente de acordo, quer em relação ao número de profissionais. Há uma coisa que o engenheiro Alexandre disse, que é os dados que são enviados para os médicos. Mas hoje em dia, com a telemonitorização, se tivermos a enviar todos esses dados para os profissionais de saúde, eles não vão ter tempo para os ver. E, portanto, é necessário que haja mais profissionais de saúde, mais tempo dedicado a esses mesmos aspectos, e aqui penso que é fundamental a integração dos enfermeiros nesse mesmo controle e nessa mesma avaliação. Portanto, as equipas multidisciplinares são aliadas naturais das pessoas e muitas vezes facilitam o trabalho aos médicos, integram profissionais extremamente competentes e penso que é extremamente importante. Há um perigo também aqui, que é a questão do dinheiro, é sempre importante em relação à telemedicina, que há pouco queria dizer, eu não disse, é que ela seja menosprezada do ponto de vista de pagamento e como tal as administrações deixem de lhe dar importância porque ele não tem o mesmo retorno que tem as consultas normais. E, portanto, é preciso defender uma visibilidade que agora foi dada, que é o mesmo tipo de pagamento, e não aquilo que já se está a ver em algumas administrações regionais, que já estão a querer baixar o preço das teleconsultas e, portanto, podem fazer desmoronar esta situação. Eu penso que, em termos de conclusão, as associações de doentes são instituições idóneas, motivadas, responsáveis e desejosas de poder colaborar para bem da sociedade portuguesa em geral e para bem das pessoas que pretendem representar em particular. Muito obrigado. Alexandre. Alexandre para Alexandre.
Alexandre para Alexandre. Já me lembro da pergunta. A pergunta tinha a ver com a telereabilitação. A SPEM, desde há 2 meses que está a fazer ativamente telereabilitação, e posso dizer que o balanço é absolutamente fantástico. Ou seja, não deixámos ninguém para trás, conseguimos adaptar-nos a todos os utentes que já tínhamos. Temos mais utentes porque, entretanto, ficaram sem a reabilitação. Neste caso, os seus centros de reabilitação fecharam e, portanto, começámos a dar apoio a mais pessoas. Sobretudo, começámos a dinamizar, junto à população com esclerose múltipla, alternativas de prática de exercício físico, de prática de processos de reabilitação, de autorreabilitação, que fossem relativamente simples e acompanhados de vídeos dos nossos técnicos. E, portanto, temos neste momento a funcionar toda uma fileira de intervenção à distância que engloba todas as áreas em que estamos a trabalhar. Eu acho que a SPEM nunca trabalhou tanto como agora, não é? Porque, de facto, toda esta descoberta do mundo digital e da forma como conseguimos potenciar a nossa intervenção deu à equipa técnica da SPEM, aos técnicos que trabalham connosco todos os dias, um gozo imenso e uma realização profissional que eu já não via há muitos anos, não é? E, portanto, acho que temos que aprender, temos que tirar as boas lições desta circunstância. Esta não é uma circunstância boa, como a Isabel referiu, é uma circunstância a que fomos surpreendidos. Agora, a forma como reagimos e a forma como fomos capazes de dar a volta e não deixar ninguém para trás, acho que é algo que as nossas organizações devem partilhar. A SPEM tem tentado a fazer isso mesmo, tem uma série de workshops e webinars em partilha, na qual os nossos técnicos têm, de facto, procurado explicar aos colegas, aos seus pares, das outras organizações, como é que se fez valer deste mundo digital. E, sobretudo, fez valer daquilo que são as suas competências técnicas transpostas para o mundo digital. É óbvio que estamos numa situação experimental, é óbvio que vamos ter que avaliar tudo no fim, não é? Mas tem sido, de facto, um período muito rico e um período em que me parece que podemos, de facto, fazer alguma transformação no SNS, podemos trazer muitos destes ensinamentos destes dias para dentro do SNS, para potenciar o SNS e, sobretudo, para fazer uma coisa que há muito tempo já devia ter sido feita, que é pôr o doente no centro. E, portanto, esta é a altura, meus senhores. Vamos aproveitar, da parte das associações de doentes, não há outro desejo a não ser esse, é colocar o doente no centro do SNS. Eu creio que é um grande mote este ponto final. Deixava aqui um pouco a avaliação que foi feita do webinar pelo nosso auditório. Eu dava nota que esta foi o primeiro webinar da série Participação do Cidadão na Era Covid-19, particularmente dedicada à resposta do sistema de saúde, é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o apoio da Sanofi, e dava nota que nós vamos regressar no dia 1 de junho com o tema O Regresso à Normalidade, em que participará a Ana Sampaio da APDI, o Luís Mendão do Gato, o Vítor Rodrigues da Liga Portuguesa contra o Cancro, e no dia 15 de junho Soluções para o Futuro com Miguel Crato, da Associação Portuguesa de Hemofilia, Joana Camilo da ADERMAP e o Joaquim Brites da Associação Portuguesa de Doenças Neuromusculares. Muito obrigado pela confiança, principalmente muito obrigado à Isabel, ao José e ao Alexandre, e daqui também um grande abraço a todos, nem que virtual, do Alexandre, e dar nota também que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares conta com as associações de doentes para nos dizerem qual é que é o caminho e ajudarem-nos a sermos melhores. Mais participação, certamente teremos um melhor Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.